Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a esta conversa inicial que nós teremos então a partir de agora sobre o edital número 2362 de 2023, que é o edital então que trabalha com as normas, né, o edital da sede de Santa Catarina, que trabalha com as normas e as orientações para o processo seletivo de admissão de contratação de professores em caráter temporário. Eu sou a professora Daniela Pederiva, eu estarei aqui por um tempinho conversando com vocês um pouquinho a respeito da análise, então, desse edital. Primeira coisa que eu considero que é muito importante esclarecer é de que esse edital saiu bastante recentemente, né? Ele foi lançado agora no finalzinho do mês de agosto, traz muitas orientações importantes para quem está se organizando, se programando aí para participar do seletivo para as aulas na rede pública do estado de Santa Catarina, tá? É bem importante a gente também lembrar que a leitura completinha do edital, ela é importante, ela é relevante. Aqui nós vamos ter um tempo para conversar um pouquinho sobre as informações do edital, mas obviamente que não teremos tempo para conversar sobre todas as orientações que são bastante consistentes, né, e complexas até que estão nesse edital, tá? Bom, vamos lá então? Eu tenho certeza que se você está aqui, está me ouvindo, é porque você está interessado em buscar uma das muitas vagas em inúmeras áreas do conhecimento que estão abertas aí para a contratação de professor de caráter temporário para as escolas estaduais de Santa Catarina. Atenção, dá um tempo ainda para você pegar um papel, uma caneta e passar a anotar então alguns pontos importantes que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá certo? Enquanto isso, também dá um tempinho de você passar o link dessa conversa, né? Desse canal aqui do YouTube do professor Marlos, passar esse link para outras pessoas que você também sabe que estão interessadas aí em saber mais, em buscar informações a respeito desse processo seletivo, tá? Já fez isso? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto importante que você precisa saber: todas as orientações oficiais a respeito desse processo seletivo, elas estarão disponíveis ou no site da ACAF, acaf.org.br/ACT, ou então no site da SEDE, que é a Secretaria do Estado de Educação, né, de Santa Catarina. Então, sede.sc.gov.br. É ali que você pode buscar as informações oficiais a respeito desse edital, tá certo? Bom, esse processo seletivo que está sendo lançado agora, ele visa a contratação de professor em caráter temporário para os anos de 2024 e 2025, tá? Então, haverá o processo seletivo e a contratação ela estará referente a esses 2 anos. Por isso é bem importante que você fique atento, afinal de contas, é um edital, né, para uma contratação um pouco mais a longo prazo, tá? Esse processo seletivo, ele vai acontecer com 2 etapas obrigatórias e uma outra, então, para os professores que vão trabalhar com Libras. As 2 etapas obrigatórias para esse edital são uma prova objetiva, que é eliminatória e classificatória, ou seja, quem não atingir uma pontuação mínima nessa prova objetiva, que é de 50%, tá? Não consegue sequer passar para a segunda etapa, por isso ela é eliminatória e classificatória. A segunda prova que vai ocorrer também é a prova de títulos, onde, claro, a sua titulação como graduado, especialista, mestre ou doutor também vai te ranquear. Então, essa segunda prova, que é a prova de títulos, ela é uma prova classificatória, tá? Passa para a prova de títulos aqueles que conseguirem atingir a nota mínima na prova objetiva. E por fim, então, quando for o caso, né, a aplicação da prova de Libras, da prova prática de Libras, para os candidatos que estiverem inscritos para essa modalidade de ensino, tá? Bom, outro ponto, anotou aí? Então, são 2 provas obrigatoriamente, uma prova objetiva e uma prova de títulos. A primeira prova, que é objetiva, ela é eliminatória e classificatória, e a prova de títulos, ela é classificatória. Vai fazer só quem atingir os 50% da prova.
As inscrições para esse edital, pessoal, elas vão acontecer exclusivamente pela internet, tá? Então é importante que você acesse o site da ACAF, né? O acaf.org.br/ACT. Nesse site você vai encontrar então o link para poder efetuar a sua inscrição. Já já eu vou falar sobre a questão de prazos e tal. Só um minutinho, tá? Eu já comentei, mas não custa relembrar. Esse edital trabalha com a contratação para 2 anos, para professores de caráter temporário, para todas as regiões do estado de Santa Catarina e para as diferentes modalidades, ou seja, tem vaga para EJA, tem vaga para trabalhar com educação profissional, tem vaga para educação especial, tem vaga para o ensino médio. Então é bem importante que você leia o edital, porque ali são colocadas inúmeras orientações e há muitos detalhes, muitas restrições, tá? Então é importante ter uma leitura muito atenta do edital. Esse é o primeiro passo para quem vai se inscrever. Em relação às inscrições, ainda que haja uma disponibilidade de vagas, a possibilidade de você se inscrever para todas as regiões do estado e também que tenha tanto a EJA quanto a educação profissional, o ensino médio, os anos finais, enfim, nas diferentes áreas, ainda assim você só poderá fazer uma única inscrição, tá? Então a minha dica para você é: procure aquela área ou aquela modalidade de educação em que você tem maior formação e maior conhecimento. Por quê? Porque a seleção vai se dar a partir dos teus conhecimentos na prova objetiva e da tua titulação na prova de títulos, tá? Muito bem. A taxa de inscrição, tá? Ela é paga em favor da Secretaria de Educação, obviamente. A partir da sua inscrição vai haver a geração então de um boleto bancário no valor de R$75. Esse é o valor base para inscrição no edital. Essa inscrição, que só pode ocorrer uma por candidato, ela também prevê a isenção da taxa de inscrição aos professores, aos candidatos, enfim, que cumprirem determinadas exigências. Então, por isso também é importante a leitura do edital. Tá? Pode ser que você se encaixe dentro dessas características e então consiga reivindicar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Essas inscrições, elas serão divulgadas então, tá? No dia 14 de setembro pela internet, no site da ACAF. Então, a partir do teu conhecimento sobre o edital, você vai buscar essas informações, vai se inteirar a respeito disso, vai efetuar a sua inscrição pela internet, tá? E depois, então, vai ver aí a homologação da sua inscrição. E a partir daí, óbvio, você vai precisar de uma revisão de conteúdos, você vai precisar de um suporte, você vai precisar se preparar para a realização dessa prova, porque ela vai ser, com certeza, uma prova bastante concorrida. Nós teremos um número de candidatos bastante significativo, a gente sabe disso, né? Tem muita gente aí buscando esses processos seletivos. Então, para que você possa ter um bom desempenho, é importante que você esteja bem preparado, né? Que você busque formação nas áreas que são as áreas já apontadas em termos de ementas e conteúdos, enfim, no próprio edital. Já já eu vou falar sobre isso com você, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre a prova objetiva, que é aquela prova que é eliminatória e classificatória? Pois bem, essa prova objetiva, ela será realizada no dia 1º de outubro, tá? Então, veja, depois da sua inscrição, você vai ter um prazozinho aí para poder se preparar, né? É muito importante que você busque, então, esse suporte de conhecimento para se preparar, para poder realizar muito bem a sua prova, tá? Ela é realizada no dia 1º de outubro de 2023 com uma previsão de duração de 4 horas, sendo que será impossibilitado ao candidato que ele se ausente da sala antes de passadas pelo menos 3 horas, tá? Essas regras todas estão no edital. Eu tô aqui apontando para vocês aquelas que são as mais relevantes, as mais significativas
para sua organização, tá bem? Bem, como é que vai estar organizada essa prova? É o seguinte, a prova ela terá 30 questões, tá? Distribuídas em 10 questões para cada um dos tipos, tá? De conhecimentos. Então, as primeiras 10 questões, elas serão relacionadas aos conhecimentos gerais. Já eu vou dizer para você o que são isso, fica aí. Então, nós temos 10 questões de conhecimentos gerais. Cada uma dessas questões valerá 1 ponto, tá? O peso é peso 2, ou seja, acertando as 10 questões, o candidato compreende ou alcança 20 pontos. O segundo grupo de conhecimentos avaliados é o grupo dos conhecimentos que são relacionados à metodologia da prática docente, tá? Então, são mais 10 questões relacionadas às situações didáticas, metodológicas, da prática docente. Cada uma delas também vale 1 ponto, tá? Então, são mais 10 pontos, porém, elas têm peso 3 no cálculo da sua média. Ou seja, se você acertar as 10 questões, você alcançará um cômputo de 30 pontos. E por fim, então, vem as 10 questões do conhecimento específico daquela área que você busca se candidatar. Por exemplo, para a educação de jovens e adultos, para a educação profissional, para a geografia, para ciências, para matemática, para educação física. Então, para cada uma dessas áreas, para os conhecimentos específicos, são outras 10 questões, cada uma compreendendo 1 ponto, porém com o peso, com peso 5. Quer dizer que se você acertar todas as questões do seu conhecimento específico, você alcança, né, 50 pontos. Dessa forma, nós temos 20 pontos distribuídos para as questões consideradas de conhecimentos gerais, 30 pontos distribuídos para as 10 questões consideradas de conhecimento da prática docente e 50 pontos considerados, então, para as questões dos conhecimentos específicos. Vejam que há um grande equilíbrio aqui entre aquilo que a gente vai considerar metade da prova vai ser resultado do seu conhecimento específico na sua área e a outra metade da prova, 20 e 30 pontos, a outra metade da prova, então, ela será decorrente de conhecimentos, vamos dizer assim, pedagógicos. Eu já vou trabalhar com vocês quais são esses conhecimentos, tá? Essas questões questões objetivas, essas questões objetivas, elas serão questões de múltipla escolha. O que quer dizer isso? Você vai ter aquele enunciado e aí abaixo do enunciado, então, 5 alternativas. A, B, C, D e E, tá? Que seria uma única resposta correta para cada uma das questões. Gente, uma dica que eu dou aqui para você é que você busque, você consegue encontrar isso no site do MEC, tá? Lá no INEP, as questões do ENAD para a sua área do conhecimento. Por exemplo, as questões para licenciatura em geografia, para licenciatura em ciências, para licenciatura em química, em física, enfim, tá? Busque as questões do ENAD e também as questões de outros concursos ou vestibulares que a ACAF elabore, porque como a ACAF é a instituição que estará mobilizando os especialistas para a elaboração da prova, ela já possui um conjunto de pessoas que têm características na elaboração das suas próprias provas. Isso quer dizer que não que as questões serão as mesmas, mas a forma, a estrutura, as características serão. Então, é importante que você busque algumas dessas questões para ter como referência, tá? Busque essas questões, verifique. Ele tem vários outros concursos que a ACAF já fez. Então, você pode baixar essas provas e verificar qual é a forma de organização que a ACAF costuma adotar, quais são as características das questões que a ACAF costuma adotar, tá? Atenção, eu vou falar agora um pouquinho sobre cartão e caderno de respostas. O cartão de respostas e o caderno de prova, perdão. Em relação a isso,
tá? As orientações são que, para a realização dessa prova, cada um vai receber o seu caderno com a prova, como acontece em outros processos seletivos, e também o seu cartão resposta personalizado, com o seu nome, seu número de inscrição e tal. Estes dois documentos, eles deverão ser entregues quando você finalizar a sua prova, quando você se ausentar, quando você sair da sua sala, tá? Encerrei, tenho que entregar os dois. O cartão de respostas, por óbvio, para que ele possa ser avaliado, e o caderno de prova, ele não vai ficar com você, tá? Você vai ter que entregá-lo, há um impedimento de sair do local de prova com informações sobre a prova. Um outro ponto também importante é de que você não está autorizado a copiar o seu gabarito de resposta, tá? Então, não é permitido que você copie lá suas respostas para depois fazer conferência. Isso também está proibido para você que vai ser candidato, né? Que vai se candidatar a esse processo seletivo, tá? Você terá que aguardar a informação sobre o gabarito e depois, então, verificar aí o seu cartão, né? Quando estiver disponível lá na CAF, você baixa o seu cartão de resposta e compara quais você acertou e quais não. A prova, então, no período matutino ocorrerá das 8h20 às 11h20, tá? E no período vespertino, das 14h20 às 18h20. Muito bem. Sobre a prova de títulos acadêmicos, o candidato, então, vai encaminhar de forma digital, porque as inscrições, elas são todas online, né? Os seus títulos, e essa prova é de caráter classificatório, a gente indica, né, que vai encaminhar um único título do maior grau. Por exemplo, eu encaminharia o meu título de doutora, porque é o do meu maior grau. Se eu fosse mestre, encaminharia do mestre. Se fosse especialista, encaminharia do especialista, assim por diante, tá? Cada um desses títulos tem também, a cada um deles corresponderá uma pontuação específica, que vai, depois de feita a primeira etapa eliminatória da prova objetiva, ajudar a compor, então, a sua nota na sua classificação, ok? Vamos lá. Datas importantes, aí atenção, vamos anotar. Datas importantes que devem ser observadas por você que quer fazer esse processo seletivo. A primeira data, então, já passada, que foi o dia do lançamento desse edital, que foi no dia 25 agora. Hoje nós estamos aqui no dia 29, né? Então, são 4 dias que esse edital está disponível para você lá no site da CAF e também no site da sede, tá? As inscrições, elas iniciaram no dia 25 e elas vão até dia 12/9, tá? A homologação final delas sai no dia 18/9, passado todo o processo dos recursos para inscrição, enfim, tá? No dia 18/9, 18 de setembro ainda, sai o seu local de prova. Então, quando você acessar lá no site para fazer a sua inscrição, você vai selecionar um dos locais onde você gostaria de fazer a prova, e aí você vai receber a informação em que instituição a qual instituição você deverá se dirigir no dia da prova para realizar a sua prova objetiva, tá? Quando é a prova? Atenção, a prova acontece no dia 1º de outubro. Dia 1/10, ocorre a prova no período matutino nos horários que eu já comentei e no vespertino também nos horários já comentados. A finaleira é às 18h30. A divulgação dos resultados da prova objetiva, quer dizer, para você saber se você alcançou ou não o mínimo dentro dessa prova objetiva, será no dia 23 de outubro. Então, a partir de 23 de outubro, as pessoas que alcançaram a nota mínima, a nota de corte, né, passarão a ser avaliadas, então, os seus títulos para uma classificação, uma reclassificação, tá? O que quer dizer que pode mudar, você pode ter ficado bem classificada na prova objetiva e diminuir isso em função da sua titulação, ou então, ao contrário. A entrega dos seus títulos inicia no dia 23/10, que é quando sai o resultado da classificação da prova objetiva, e vai até o dia 27/10. Veja que são poucos dias, são apenas 4 dias para que você se organize, digitalize a sua documentação e possa encaminhar, então, para a sede, tá? A divulgação do resultado da prova de títulos ocorre no dia 21/11,
já na finaleira do ano, já terminando aí, né? Que é para poder terminar o ano muito bem, sabendo que foi bem classificado e que vai estar, então, iniciando o ano de 2024 com uma turma aí para trabalhar, tá? A homologação final dos resultados e a classificação de todos os contratos temporários, os ACTs, sai no dia 1º de dezembro. Então, você tem de hoje até o dia, vamos ver aqui, dia 30 de setembro para se organizar, para ir muito bem na sua prova, tá? E depois aguardar até o dia 1º de dezembro para poder sair aí muito bem classificado, ver o seu bom resultado, né? E ficar satisfeito com o trabalho todo desenvolvido. A questão é a seguinte: estudar sozinho é uma coisa muito difícil. Nem todas as pessoas têm disciplina, nem todas as pessoas conseguem se manter atentas, conectadas, estudando sozinhas, se sentem às vezes inseguras, têm dúvidas em relação a alguns conteúdos, alguns materiais. Por isso, nós organizamos uma proposta, certo? Para que você possa, junto conosco, ir se preparando, recebendo todas as orientações, toda a informação, a revisão dos conteúdos que vão favorecer o seu desenvolvimento, o seu aproveitamento para esse processo seletivo, tá? Então, olhando, verificando o edital, os conteúdos que são considerados como conteúdos gerais, tá? Eles vão trabalhar principalmente com aspectos documentais, ou seja, Constituição, LDB, né? Regulamentos que são estaduais, como por exemplo a regulamentação da avaliação no estado de Santa Catarina, tá? E esse conjunto de documentações vai compor aquilo que na ementa está apontado como fundamentos teóricos da proposta curricular de Santa Catarina, tá? O que fundamenta teoricamente a proposta curricular de Santa Catarina? Toda a perspectiva do histórico-cultural, do materialismo histórico-dialético, do protagonismo do aluno, da teoria da atividade, tá? Então aí é muito Vygotsky estudando as zonas de desenvolvimento. Esses são os fundamentos teórico-metodológicos da proposta do Estado. Um outro conteúdo também que está presente tanto na proposta curricular quanto no currículo do território catarinense é a respeito dos percursos formativos e também da estruturação do trabalho pedagógico. Então, essa organização aqui é muito mais um nível curricular, tá? A lógica curricular, que organiza, então, a ideia da formação escolar enquanto um percurso formativo, não mais na fragmentação por níveis e anos escolares. A diversidade como um princípio formativo. Esse é um elemento, um princípio muito forte, presente no currículo do território catarinense, já estava sinalizado na proposta curricular, tá? Mas no currículo do território catarinense se apresenta com muita força, então esse é um aspecto que eu considero que você deva aprofundar, com certeza isso será cobrado, tá? A legislação de educação básica, né? Principalmente a questão de LDB, e a LDB com as suas atualizações, tá? Nós temos atualizações, inclusive, desse ano. Então, toda alteração ocorrida na LDB em relação, por exemplo, à questão do ensino fundamental de 9 anos e por aí vai. A avaliação da aprendizagem. Esqueça que você vai fazer algum processo seletivo e que não vai cair esse conteúdo. A avaliação da aprendizagem sempre é um conteúdo abordado, tá? O Estado de Santa Catarina possui uma regulamentação, uma resolução própria a respeito disso, e no curso que nós vamos oferecer, então, nós estaremos abordando essa documentação. Além, claro, de alguns princípios sobre administração pública que afetam o ordenamento e o funcionamento das unidades escolares, tá? O segundo conjunto, então esses seriam os conteúdos aqueles das 10 questões de conhecimentos gerais, que tem peso 2. O segundo conjunto de conteúdos, que são os da didática da prática docente, tá? Eles vão trabalhar com conteúdos relacionados ao processo ensino-aprendizagem em si, então há uma característica mais metodológica e menos documental, né? Menos legalista, vamos dizer assim.
trabalhar com a recuperação sobre as concepções de educação. Então, a educação libertadora, educação libertária, educação tradicional, educação tecnicista, tá? A educação crítica, todas essas perspectivas de educação que são as tendências da educação brasileira. O papel do professor também, né? O professor, em cada uma dessas tendências e perspectivas, ele assume uma posição distinta, própria, tá? A teoria da atividade, que eu acabei de comentar, que ela estava já na proposta curricular de Santa Catarina, então que é um documento que nós temos já há algumas décadas, certo? E que agora ela se refaz e se reapresenta dentro do currículo do território catarinense. Então é importante estudar o que é atividade, o que é uma educação baseada, sustentada na teoria da atividade e também nas metodologias ativas, de que atividade nós estamos falando, tá? Porque isso tem que estar alicerçado ou ancorado na perspectiva teórico-metodológica do Estado de Santa Catarina. Porque nós podemos fazer interpretações outras sobre atividade ou sobre metodologia ativa, tá? Mas o que vai cair no processo seletivo do Estado é aquilo que está assumido pelo Estado oficialmente nos seus documentos curriculares. A ideia do sujeito, né, da prática docente que considera o protagonismo do estudante e também do professor. Então, o professor como alguém que decide, também como alguém que posiciona, que reflete, né? O professor reflexivo, o professor que constrói a prática a partir da própria prática, então ação, reflexão, ação. O estudante enquanto um sujeito presente, possuidor de conhecimentos, um sujeito histórico-social, tá? E cultural, certo? E tudo isso, então, nos impactos que esses elementos que seriam referenciais teórico-metodológicos trazem para o planejamento do professor, para o projeto pedagógico da escola, para as práticas de avaliação, tá? Para as escolhas metodológicas das estratégias a serem utilizadas, por exemplo. Então, esses processos todos, eles estarão sendo abordados por nós, esmiuçadas essas questões nas suas ideias mais centrais, mais estruturantes, ao longo do curso que nós estaremos oferecendo a partir, então, do canal aqui do professor Marlos. Você vai ter maiores informações a respeito, tá? Continue acompanhando, que todo dia a gente está colocando informação nova aí, que é para poder auxiliar você, para melhor prepará-lo para esse processo seletivo, tá? Uma outra questão também, gente, que vem com muita força agora, até por conta da BNCC, é o planejamento a partir de competências e habilidades. Então, minimamente conseguir distinguir o que são competências e habilidades, ter uma noção de como é que isso se constrói ou se materializa quando a gente elabora um planejamento, né? Por isso a importância, certo? De você revisitar conteúdos que você já conhece, que eram conteúdos que estavam presentes lá na sua formação inicial, quando você fez a sua graduação, né? Revisitar conteúdos que você teve ao longo da sua formação continuada, nas suas práticas. E essa forma que nós estamos pensando aqui de um curso que possa ser também um curso presencial, que possa reunir pessoas em torno de um objetivo comum, né? Onde nós possamos trabalhar, discutir coletivamente a partir tanto dos conteúdos e dos conhecimentos que serão avaliados para esse processo seletivo, quanto também esmiuçando algumas questões e aprendendo um pouquinho sobre como resolver de uma forma mais assertiva essas questões que são questões que costumam, então, circular aí entre os processos seletivos elaborados pela CAF, tá? Eu espero ter ajudado você, ter pelo menos esclarecido um pouquinho sobre esse edital e também ter deixado esse alerta de que, atenção, vai ser um processo seletivo bastante concorrido, hein? E se você quiser ter êxito nesse processo seletivo, é bom que você esteja preparado. A gente tem aqui algumas alternativas para auxiliar você nisso. Vem com a gente que você não vai se arrepender, não. Até mais, a gente se vê por aí.